Eu converso com o Dr. Arthur Dzick, ginecologista, especialista em reprodução assistida. Doutor Arthur, quais são não sei se a gente pode falar assim, vantagens e desvantagens, ou para quem é indicado um tratamento e outro tratamento? Então, como falamos anteriormente, os tratamentos de baixa complexidade, o coito programado e a inseminação intrauterina, as principais indicações são mulheres jovens com menos de 35 anos, menos de 3 anos tentando engravidar, as 2 trompas pérvias e um sêmen bom. O que é isso, trompas pérvias? Avaliação tubária se elas estão permeáveis, porque na fisiologia reprodutiva a mulher ovula e a trompa capta o óvulo do ovário. Então, as 2 trompas têm que estar funcionando. A mulher pode engravidar apenas com uma trompa, mas o melhor do resultado na baixa complexidade é quando as 2 trompas funcionam. Nessas circunstâncias, nós temos de 15% a 20% de resultado positivo e uma taxa um pouquinho aumentada de gravidez múltipla, que é a principal complicação da reprodução assistida. Ah, sim, porque às vezes a pessoa pensa que é um filho, vão nascer 3, 4, é isso? Não é mais. O nosso gol de ouro é um bebê de cada vez, né? Agora, todas as técnicas de reprodução assistida aumentam um pouco a taxa de gravidez múltipla. Na alta complexidade, a principal indicação é quando as trompas não funcionam. Ainda somos os campeões mundiais de laqueadura tubária, né? Quando a inseminação não funciona e no fator masculino severo, que quando o homem produz um número muito pequeno de espermatozoides, menos de 1 a 2 milhões por ml. Aí vai direto para a fertilização in vitro com micromanipulação, que já foi responsável por mais de 5 milhões de nascimentos no mundo. Nossa. Agora, fertilização in vitro, vamos lá. É um tratamento dolorido? Caro. Bom, dolorido no bolso, então? Dolorido, não. Dolorido do ponto de vista não. A gente faz... as medicações, hoje em dia, elas são subcutâneas, né, e a gente tem um avanço muito grande nesse tipo de administração. São todas injetáveis, mas a paciente se autoaplica e é subcutâneo, número 1. Número 2, a coleta dos óvulos ela é feita sob sedação. Então, com todo a segurança e o conforto nesse sentido. É demorado? Não. Dura mais ou menos 15 dias. É o ciclo, né? Desde que a paciente menstrua, em 2 semanas estamos colocando os embriões dentro do útero e mais 2 semanas para o diagnóstico da gravidez. Então, como é que são as etapas? Vamos lá. A paciente vem menstruada, ela tem que ter todas as sorologias de banco de sangue negativas, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C e sífilis, e inicia-se então a indução da ovulação. A indução da ovulação ela é sistemática, de forma subcutânea, e a gente monitora a ovulação dessa paciente pelo ultrassom transvaginal 2 ou 3 ciclos, né? Quando os folículos tiverem um tamanho de 18 a 20 milímetros, que são os óvulos dentro dos ovários, nós desencadeamos a ovulação e é agendado a coleta dos óvulos sob sedação. Ato contínuo, encontrando os óvulos, o marido, o parceiro, colhe o sêmen, é preparado o sêmen e é feita a fertilização. Depois de 2 a 5 dias, transferimos em mulheres com menos de 35 anos 2 embriões, de 36 a 39, 3 embriões, e acima de 40 anos, até 4 embriões. Os embriões supranumerários e viáveis podem ser congelados. Agora, mulheres até que idade? Não tem um limite. O limite máximo que hoje em dia nós, do ponto de vista ético, podemos tratar a mulher brasileira é até os 50 anos de idade. Né? Não estamos mais autorizados a tratar mulheres acima de 50 anos. E uma das causas desse limite etário foi exatamente um dos nascimentos aqui em Santos. É mesmo? Né? De um gemelar de uma paciente que tinha bem mais do que 50 anos. É interessante isso. E aí depois, quais são os cuidados, né? Depois da fertilização in vitro? São muito pequenos os cuidados, né? É feito, então, nas primeiras 24 horas no repouso. A gente orienta que é proibido ter relação e atividade física por 1 semana apenas. E vida normal, né? Não há nenhum outro cuidado.
No pré-natal, existem alguns cuidados um pouquinho mais especiais, principalmente se estamos tratando de gravidez múltipla e idade avançada, né? Naquelas pacientes acima de 40 anos, existe uma incidência um pouco maior de diabetes gestacional e de hipertensão durante a gravidez. A taxa de perda, você falou que é qual? Depende da idade da paciente. Nas pacientes com menos de 40 anos, de 10 a 12% a taxa de abortamento. E nas pacientes acima de 40 anos, essa taxa vai aumentando ano a ano. Até quase 50% nas mulheres acima de 45 anos. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, terapia ortomolecular pode ajudar dependentes químicos? Eu sempre comento que, às vezes, nesses casos de pessoas que são adictas, por exemplo, tem essa já tendência a vícios, eu sempre gosto que essa pessoa, junto com o nosso tratamento, associe uma coisa que eu acho muito interessante: narcóticos anônimos e alcoólatras anônimos. Porque muitas vezes, só com remédios nem psiquiátricos, às vezes é difícil a pessoa conseguir seus resultados. Então, com esse apoio que você recebe naqueles grupos, você pode ter um resultado muito positivo. Eu tenho pessoas, eu já fiz tratamentos direcionados a esses tipos de grupos, que com essa associação da terapia ortomolecular mais o grupo, tiveram resultados de ficarem pessoas ótimas que não usam mais drogas. É uma constância de não dar o primeiro gole e nem a primeira tragada, eu estou dando como exemplo. Mas nós temos, no caso, elementos químicos que nós associamos, como, por exemplo, existe uma estrutura que é de zinco, cobre, selênio, magnésio e fósforo, que ele é usado para vícios em drogas, mas não só vícios em drogas em si, pode ser também vícios em atitudes. Porque às vezes a pessoa é viciada na atitude, como o toque, ou, por exemplo, ela tem uma atitude de vício de chocolate. Isso também é um vício. Então, para esses grupos nós usamos... É lógico que nós analisamos a pessoa como um todo, procuramos trabalhar a pessoa na sua personalidade, dentro da emoção que está te perturbando, porque emoção são muitas, nós precisamos detectar aquela que está incomodando mais, fisicamente, onde pode estar já gerando algum tipo de sintoma, mas sempre associado a esse contexto geral, nós utilizamos essa estrutura dos vícios, que não é só vícios de drogas, é vícios de drogas e atitudes. E os resultados normalmente acabam sendo muito positivos, e é lógico, precisa ter uma grande força de vontade da pessoa. Porque eu sempre falo que quem conquista a saúde, muitas vezes não é o parente que mais te ama, é você. Então você tem que ter a força de querer sobreviver, porque normalmente as drogas, o caminho não é bom. Ou é perda de família, ou muitas vezes chegamos até a perda da vida da pessoa. Então ela precisa se conscientizar e fazer um trabalho que ela vai com certeza estar fortalecida para enfrentar essa guerra, que é uma guerra difícil, mas com certeza ela pode ter um resultado muito positivo e sair vitoriosa no final. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.